Olá, pessoas! Bom, voltamos aí para mais uma aula de controle de processos, aí analisando a parte prática desse nosso sistema. Bom, a aula de hoje eu vou dividi-la em duas partes, basicamente para mostrar aí diferentes informações que vão estar relacionadas tanto ao zeta, quanto ao ômega, quanto ao ganho que a gente havia mostrado também na última aula. Bom, para começar, vamos aqui abrir o Simulink. Aqui nós temos os nossos bloquinhos. Vou colocar aqui o gráfico, um Mux. Vou adicionar também aqui a nossa função de transferência e um sinal de entrada, um degrau. Bom, ligando aqui os nossos bloquinhos, aliás, antes, vou criar aqui o nosso ômega igual a 1 e o nosso zeta igual a 1 também. Bom, então, temos aqui, ligando esse nosso bloquinho, a gente sabe que a parte de cima, o numerador, ele é igual a ômega ao quadrado e o denominador, ele é 2 vezes zeta vezes ômega ao quadrado. Então, está aqui esse nosso sistema, aquele sistema que era genérico aí, tá? Bom, ligando aqui e o sinal de entrada, temos aqui o nosso sistema, tá? Além disso, eu vou colocar aqui também um slider para a gente conseguir ver a atuação tanto do ômega quanto do zeta. Então, vou aqui associar ele ao ômega e aqui fazer essa associação ao zeta. Aumentar aqui um pouquinho. Aumentar esse daqui também. Então, temos aí o nosso ômega e o nosso zeta, que a gente vai alterar aqui no sistema. Bom, a gente sabe que o zeta não precisa ter esse tanto de valor, então vou colocar aqui de 1 até 2, beleza? E vamos também modificar aqui o gráfico para ele ficar melhor de ser visto. Então, esse daqui é o sinal de entrada. E esse daqui, a nossa função de transferência. Já está ali o nome. Função de transferência. Deixa eu só aumentar aqui a grossura desses sinais. Então, pronto. Deixa eu desenhar esse daqui. Assim. Então, aí está pronto o nosso sistema com os valores de ômega e os valores de zeta. Bom, percebam aqui que o zeta está igual a 1 e o ômega também está igual a 1. Bom, o que é importante aqui da gente verificar? Olha só, se eu aumento o valor de zeta, o nosso sistema ele continua não oscilando, tá? Só que, além disso, percebam que a estabilização desse sistema está sendo cada vez mais tardia. Então, olha só, se eu aumentar aqui o valor, o tempo, ele está estabilizando bem mais para frente, né? Mas o mais importante aqui de vocês perceberem é que ele não está oscilando, ele não ultrapassa aqui esse sinal de 1. Bom, se eu reduzo novamente, ele está estabilizando lá atrás. No valor de 1, ele é
criticamente amortecido, então ele também não vai ultrapassar, ele não vai oscilar. Mas se eu por um acaso colocar aqui um valor menor do que 1, entre 0 e 1, aqui ainda não dá para ver, mas olha só, aqui um valor de 0,76. A gente já consegue ver aí o nosso sinal ultrapassando o valor de 1, ou seja, ele está começando a oscilar. Se eu vou reduzindo esse valor cada vez mais, percebam que a oscilação aumenta e, de forma igual, a amplitude desse nosso sinal também aumenta. Então eu posso ir reduzindo, que vocês vão vendo aí, aqui ele está mais ou menos ali em 1.3, quase 1.4. Se eu reduzo mais, a amplitude está aumentando, está chegando lá 1.5. E esse sinal nosso, a resposta dele está oscilando cada vez mais. Então, podemos aqui aumentar o tempo e aí percebam que ele está oscilando bastante aqui. E eu posso ir reduzindo esse valor, que ele vai oscilar cada vez mais. Então, deixa eu colocar aqui 100. Então tá aí, ó, ele oscila bastante. Quando nós temos o valor exatamente igual a 0, aqui vai ser difícil, deixa eu colocar aqui zeta igual a 0. Nós temos aí o sinal oscilando para sempre. Eu posso aumentar aqui o tempo para que vocês vão ver que ele não vai estabilizar. Bom, isso daqui que está aparecendo é basicamente um erro de amostragem que vai ter no MATLAB, mas o mais importante é que o sinal ele nunca ultrapassa aí o valor de 2 nem o valor de 0, ou seja, ele está sustentado aqui nessas duas faixas aí de valores, 2 e 0, ele não está ultrapassando aí esses valores. Bom, que é o que acontece se o nosso sinal ele se torna negativo. Então aí para 0.008 negativos do zeta, nós temos então a amplitude aumentando com o tempo. Ou seja, o nosso sinal ele se tornou instável, tá? E aí percebam que a amplitude vai aumentando quanto menor for esse valor de zeta. Bom, para a análise do ômega, vamos voltar aqui para um valor que a gente consiga ver. Então, está aqui o nosso valor. Deixa eu pegar um outro. Tá. Esse valor aqui está bom. Bom, o que acontece se a gente reduz os ômega, o valor de ômega que estava em 1, vamos colocar aí um valor menor do que 1. Por exemplo, 0.18. Olha só o que acontece. O sistema ficou instável? Não. O sistema ele demorou mais para estabilizar. Bem mais. Então, olha aí, ó. Ele subiu e foi estabilizar ali por volta de 50, 60 unidades de tempo. Se eu aumento esse ômega, ele está estabilizando bem mais atrás. E além disso, uma coisa muito importante de vocês perceberem, a amplitude desse sinal ela não ultrapassa aqui essa faixa. Então eu posso aumentar quanto eu quiser desse ômega que ele não está ultrapassando aquele valor. Mas, em comparação, ele está estabilizando cada vez mais atrás, ou, em outras palavras, ele está ficando cada vez mais próximo dessa reta amarela, desse sinal de entrada. E aí eu posso ir aumentando aí quanto eu quiser, que esse sinal ele sobe
e estabiliza cada vez mais rápido. Então vamos colocar aqui 2 para vocês verem que de fato, olha só, aqui ele está estabilizando ali próximo de 1.2 unidades de tempo. E aí eu posso ir aumentando ele à medida que eu for querendo. Bom, essa daqui é a parte 1 da disciplina, onde a gente analisa aí o ômega e o zeta. Na parte 2 eu vou mostrar aí o ganho aparecendo também. Bom, dando continuidade aqui ao nosso aprendizado, relacionando aí o ômega e o zeta, agora nós vamos falar do ganho, que é o que eu tinha mostrado na última aula. Bom, antes de mostrar o ganho, eu gostaria de que vocês reparassem que o nosso sistema, quando ele está em segunda ordem, esse sistema genérico, ele vai seguir mais ou menos esse formato aqui. S ao quadrado, que indica um sistema de segunda ordem, mais S, tá? Isso daqui sendo G de S, né? Quando colocado em um sistema retroalimentado com uma retroalimentação negativa, a gente vai ter o formato ômega zeta. Bom, aqui na verdade eu vou começar aí a falar do ganho, que a gente quer ver quem que é o ganho, né? E aqui também a criação de um alfa qualquer, que mais para frente a gente vai ver quem que é esse alfa, tá? Mas por enquanto vai ser só aquele valor que está colocado aí junto do S. Bom, aqui ele só está falando que existe um erro, porque eu ainda não criei quem é o K, nem quem é o alfa, mas vamos fechar aqui a nossa malha para depois a gente verificar isso. Vou criar aqui uma terceira saída para a gente ver esse sistema aqui de baixo, alimentado aqui por essa nossa entrada em degrau. Bom, rodando aqui, ele não está com erro ainda, né? Bom, vou colocar aqui o K igual a 1 e o alfa igual a 1. Bom, isso daqui, se a gente rodar agora, aí beleza, a nossa função de transferência azul, tá aqui, é o sinal, o gráfico aqui de cima, né? E a vermelha vai ser esse sinal que aparece aqui de baixo. Ou seja, quando a gente colocou aqui o meu zeta e o meu ômega estão com valores, o zeta de meio e o ômega igual a 1, a gente tem como valores aqui, como sistema idêntico aqui ao K igual a 1 e o alfa igual a 1 também. Tá? Isso daqui é só vocês calcularem aqui a função de transferência total desse sistema e associar o zeta ao ômega aqui. Bom, mas o que a gente quer ver aqui no momento é qual que é a relação desse ganho e desse alfa que aparecem aqui nessa função e como que eles vão interferir aqui no ômega e no zeta. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou mudar aqui esse nosso slider para cá e o outro slider eu vou colocar aí para o alfa. Bom, percebam que o sistema ainda continua idêntico, tá? O que vai acontecer aí com o nosso alfa? E aí aqui vocês vão perceber que para eu mudar o sistema de cima com o ômega e o zeta, eu vou ter que atualizar aqui atrás, porque ele não atualiza automaticamente, tá? Então vamos considerar aí esse sistema azul aqui como valor inicial. O que eu vou fazer aqui num primeiro momento? Eu vou aumentar o ganho desse sistema. Então, por exemplo, aqui coloquei um ganho igual a 2. Olha só o que está acontecendo com esse nosso
resultado aqui, com essa nossa resposta em comparação ao valor de ômega e de zeta. Quando eu aumentei o ganho, percebam que esse sinal ele oscilou mais e ele também teve uma amplitude maior. Ou seja, o ômega ele está fazendo com que o sistema recue um pouquinho, já que ele está subindo mais para trás aqui. E além disso, ele também está mexendo com a amplitude desse nosso sistema. Olha, se eu atualizo aqui os valores de ômega e de zeta, onde eu sei que o ômega é a raiz quadrada de k e o zeta é igual a alfa dividido por 2 vezes ômega. Então, atualizei aqui o valor de ômega e de zeta, vocês conseguem ver que, de fato, aqui o nosso zeta e o nosso ômega modificaram. O zeta, que era meio, ele diminuiu de valor, e o ômega, que era 1, ele aumentou de valor. Ou seja, neste caso aqui, tá, o ganho está modificando tanto o zeta quanto o ômega. Então, o que acontece se a gente, por exemplo, tem um ganho cada vez maior? Olha só, percebam que o nosso sistema está oscilando cada vez mais. E aí eu posso aumentar o ganho aqui localmente, que vocês vão ver que o nosso sistema oscila cada vez mais. E além disso, a amplitude que ele está chegando é maior também, tá? Agora, o que acontece, por exemplo, se o nosso K é negativo? Olha, para um K negativo, ele fica louco aqui, ele simplesmente fica instável. A gente atualizando aqui, percebam que o nosso ômega e o nosso zeta, eles não são mais reais, eles são aí valores imaginários, tá? Então, tá aí. Ou seja, o K menor do que 1, menor que 0, na verdade, ele vai ser problemático para a gente aí. Então, deixa eu atualizar aqui, tanto o ômega quanto o zeta. Então, voltamos aí a uma resposta nesse formato. Agora, o que acontece com o alfa? Qual que é o peso do alfa nesse sistema? Olha só, novamente, o valor azul, o gráfico em azul, vai ser uma referência para a gente aí desse nosso sistema. Se eu aumento o valor de alfa, olha só o que está acontecendo. Também o sistema está oscilando, tá? Ou seja, o alfa deveria estar relacionado ao zeta. Sim, ele está. Só que agora, olha só o que acontece. O sinal do alfa está associado aqui ao vermelho, tá? Percebam que o alfa cada vez maiores, ele continua oscilando, só que ele oscila com uma amplitude bem menor, de modo que se eu por um acaso colocar aí um alfa muito grande, ele está aí, ó, estabilizando sem oscilar. Ele simplesmente sobe sem oscilar. Bom, mas isso daqui está diretamente relacionado ao zeta? Não exatamente, porque olha só, o zeta, se ele tivesse valores maiores do que 1, ele já nem oscilava. Aqui ele ainda oscila. Bom, para valores menores aqui, ele vai começar a oscilar cada vez mais. Então aí está o nosso sistema oscilando cada vez mais. E olha que curioso, quando a gente chega em valores muito próximos de zero desse nosso alfa, ele está mostrando aí, está tendo uma característica similar a quando o zeta chega aí a um valor
igual a zero. Ou seja, ele está oscilando infinitamente. Neste caso aqui, neste caso que a gente está analisando. E se por um acaso o alfa ele se torna um valor menor do que zero, então o nosso sistema ele vai ter a mesma característica do zeta aí, negativo, ou seja, ele vai oscilar de modo a aumentar a amplitude desse nosso sistema. Beleza, gente? Bom, vou voltar aqui à estabilidade. Então aí a gente tem uma associação do ganho K do valor de alfa, que é aquele que a gente coloca como um número aqui de baixo, tá? E a associação, a referência aí com o ômega e o zeta, beleza? Na próxima aula nós vamos começar a ver esses valores, esses padrões aí de subida, de estabilidade e assim por diante. Então, até mais, gente!